Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando agora na manhã dessa terça-feira para deixar você muito bem informado e também atualizado de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente, eu pediria a você, meu amigo, que está chegando no canal pela primeira vez, que você fizesse a sua inscrição, que deixasse o like, que compartilhasse os conteúdos nas redes sociais e que também você ativasse o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, feito o merchan do canal, nós vamos agora trazer o giro de notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação, aqui é notícia com o Marquinhos Assunção. Depois da folga no domingo e em meio à entrevista coletiva de apresentação do treinador Tite, o elenco rubro-negro se reapresentou na tarde de ontem para dar sequência à preparação para a partida da próxima quinta-feira contra o Cruzeiro no Mineirão, 19 horas. Partida da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Eric Pulgar, suspenso dos jogos da seleção chilena da data FIFA, chegou ao Rio de Janeiro no domingo e ontem já se reapresentou normalmente no Ninho do Urubu, participando de toda a atividade da segunda-feira com o restante do grupo. O Flamengo vai para o jogo diante do Cruzeiro com 3 jogadores pendurados pelo cartão amarelo. São eles Fabrício Bruno, Felipe Luiz e também Everton Ribeiro. Caso algum desses 3 jogadores tome cartão diante do Cruzeiro, desfalcarão o Flamengo no clássico do próximo domingo contra o Vasco da Gama na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A arbitragem para a partida de quinta-feira foi definida pela CBF. Para Cruzeiro e Flamengo, o árbitro vai ser Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, assistido na bandeira 1 por Bruno Rafael Pires, da FIFA de Goiânia, na bandeira 2 por Maurício Coelho Silva Pena, do Rio Grande do Sul, e o árbitro de vídeo vai ser o conhecidíssimo Daniel Nobre Bins, lá também do Rio Grande do Sul. Se Pulgar é uma certeza em estar presente diante do Cruzeiro, Arrascaeta e Gerson, os outros 2 selecionáveis do Flamengo, não têm presença garantida nem no banco de reservas contra o Cruzeiro. Uma vez que, além de não terem treinado uma única vez sob o comando do treinador Tite, eles só chegarão no dia da viagem a Belo Horizonte, mais precisamente na quarta-feira. Isso vai ser uma decisão que vai ser tomada em conjunto entre o treinador e os 2 atletas para saber se vão ou não pelo menos ficar no banco de reserva diante do Cruzeiro. Meus amigos, ontem também aconteceu no Ninho do Urubu, a partir das 14h30, a entrevista coletiva de apresentação do treinador Tite no Flamengo. Ele que já está aí uma semana treinando mais o Flamengo, mas que só teve a entrevista coletiva agendada para ontem à tarde. Nessa entrevista a gente vai trazer alguns pontos que a gente julga importante, algumas aspas também do Tite, do Tite durante a entrevista. A entrevista se iniciou com a presença do Landim, presidente Landim, fazendo as honras do clube, dizendo da satisfação em novamente fazer um trabalho junto com o treinador, eles que já tinham trabalhado na seleção brasileira, na Copa América, quando o Landim foi o chefe da delegação. E também Landim falando da felicidade, dessa vez, dessa união com o treinador Tite ser no próprio Flamengo. Depois disso, feitas as honras da casa, Marcos Braz também falou, disse que para um técnico do tamanho do Tite não precisava nem apresentação, não era necessária apresentação. Depois falou aí o Bruno Spino, que repetidamente, como sempre faz, fez das palavras do presidente e do Marcos Braz as dele. Né? Se botar o Bruno Spina para falar primeiro, eu não sei o que vai falar, porque ele não tem ninguém para copiar. Então, fica aí a dica, Bruno Spina, que fica falando mesmo depois dos outros, para tu repetir essa tua fala. E por fim, falou o CEO do clube, Reinaldo Belotti, também dando boas-vindas ao treinador. Depois a palavra foi dada ao Tite, que trouxe algumas aspas que a gente julgou importante. A primeira, o objetivo real
é a classificação para a Libertadores de forma direta. Esse é o objetivo, fecha aspas. Não resta dúvida que o principal objetivo e o título que o Flamengo disputa na atual temporada, depois de perder vários títulos disputados, é sim estar entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, garantindo assim uma vaga na fase de grupo da Libertadores. Outra aspa do treinador: o técnico é uma figura importante na engrenagem do clube, mas acima dele, numa hierarquia, está a direção e ela já tem um comando, tem uma diretriz, fecha aspas. Isso ele falou quando perguntado se ele iria tomar partido nas decisões de renovação de contrato ou de dispensa por não ter mais interesse, se referindo praticamente a Rodrigo Caio e também a Felipe Luiz e a Davi Luiz. Eu acho que o que ele quis dizer foi que, apesar da vontade dele, a hierarquia do clube estava acima da vontade dele. Então, eu acho, para bom entendedor, meia palavra basta. O que eu tive percepção nessa fala dele é de que é como se a diretoria tivesse dito a ele que, independente do gosto dele, Rodrigo Caio, Felipe Luiz e Davi Luiz talvez sejam fim de ciclo no Flamengo. Outra aspas do treinador: o meu foco é um grande desempenho para quinta-feira e formatar essa equipe para que ela tenha grandes resultados. E aí ele estava se referindo ao jogo de estreia na quinta-feira contra o Cruzeiro, que é importantíssimo, não só por ser a primeira partida ele dirigindo o Flamengo, mas também porque os 3 pontos agora são fundamentais nas últimas 12 partidas para que a gente consiga alavancar essa classificação na fase de grupos. Por fim, ele falou, abriu aspas, ele falou ajuste de datas. E aí ele quis se referir à antecipação da sua volta, com vistas a um projeto para 2024. Ele quis dizer que, depois de ter dito que não trabalharia em 2023, ajustou as datas para cá, para atender a um projeto de futebol do Flamengo em 2024. Daí, justificou de maneira simples o porquê aceitou o projeto do Flamengo. E por fim também ele divulgou que, mesmo não tendo Arrascaeta, Gerson e Pulgar desde quando chegou, pois eles tinham sido liberados para servir as suas seleções, o técnico confirmou que teve uma reunião com todos os 3 através de videoconferência, o que denota aí a vontade de Tite em ter tudo resolvido quanto antes, não deixar nada para trás. Ontem Pulgar já se representou e na quarta-feira Gerson e Arrascaeta estão de volta. Então essa foi mais ou menos a síntese da entrevista coletiva de apresentação do treinador Tite. Bom, a diretoria, vamos trazer algumas pontualidades aqui em termos de notícia do Mengão. A diretoria do Flamengo prepara o orçamento para 2024 para ser apresentado ao Conselho Deliberativo do clube, o COD, no próximo mês de novembro, certo de que haverá uma previsão de investimento para a remontagem do elenco, como é certo também, já definido, que o clube não fará loucuras por ser o último ano da gestão e mandato do presidente Landim. Importante isso. A diretoria do Flamengo avalia que ainda há estoque para a venda de atletas da base. Tem aí Vitor Hugo, tem Matheus Gonçalves, e que, somado a um caixa de aproximadamente 200 milhões de reais, definiria o nível de investimento na remontagem desse próprio elenco. Então, há perspectiva de mais jogadores da base saírem na janela de janeiro. O certo, meus amigos, é que não haverá nenhum movimento de gastança desenfreada sem pensar no amanhã do Flamengo. As conversas de um super Flamengo com gastos ilimitados de investimento não fazem parte do planejamento do Flamengo para 2024. Aqui eu vou dar meu pitaco. Vocês acham que ele fosse gastar 400, 500 milhões, ele ia sair aí gritando para todo mundo que vai gastar? Não, pessoal, se ele fizer isso, ele está mostrando para o mercado que o mercado pode subir os preços, que ele tem o dinheiro para pagar. Então, para bom entendedor, meia palavra basta. É melhor recuar do que se exaltar. O meia Matheus França, cria da base rubro-negra, que chegou à Inglaterra por volta do início de agosto para defender o Crystal Palace, passa nesse momento por uma preparação específica para que possa estrear na Premier League. A previsão
que daqui a uma semana ou 10 dias, Matheus França possa de vez estrear com a camisa do Crystal Palace na Premier League. Impasse da partida contra o Bragantino está nas mãos da CBF para que seja resolvido. A partida não será antes da final da Libertadores no Maracanã, podendo ser em outra data. E a perspectiva, o Bragantino já se mostrou contrário a jogar em outra data que não seja do dia 28 de outubro. A perspectiva é que a CBF possa remarcar essa data durante a data FIFA do mês de novembro. Vamos ver, nos próximos dias pode haver a decisão. Bom, meus amigos, o Flamengo Basquete, o orgulho da nação, embarcou ontem pela manhã com destino aos Estados Unidos, mais precisamente em Orlando, onde enfrenta na sexta-feira, no dia 20, o Orlando Magic em jogo amistoso de pré-temporada da NBA. O jogo será realizado às 20 horas, horário de Brasília, e terá transmissão da Amazon Prime Video. O Flamengo é o quinto colocado em pontuação no Brasileiro quando se faz o recorde apenas do segundo turno do campeonato com 12 pontos. Está atrás do Fortaleza, que é o líder do retorno com 16 pontos, do Bragantino, segundo lugar, com 14, do Atlético Mineiro em terceiro com 13 e está junto com o Santos em quarto com os mesmos 12 pontos, né? Mas o Santos tem uma vitória a mais que o Flamengo. Bom, meus amigos, o meia Gerson do Flamengo, que serve a seleção, é o quinto jogador que mais recebe faltas no Brasileirão 2023. O primeiro colocado, aquele que recebe mais faltas no campeonato, é nada mais, nada menos do que o centroavante Hulk do Atlético Mineiro. E, meus amigos, deu chilique, hein? A imprensa de São Paulo deu chilique. Jornalistas de São Paulo se irritaram com a apresentação de Tite no Flamengo. Tudo porque Tite é ídolo do Corinthians, mas preferiu assinar com o rubro-negro mais querido do Brasil, o Flamengo. A irritação se deu também porque o técnico, durante a entrevista coletiva, não foi questionado pelos jornalistas cariocas sobre o ex-time, o Corinthians. E é bom que essa paulistada entenda de uma vez por todas que em coletivas rubro-negras a pauta Corinthians não gera um mínimo de interesse no Rio de Janeiro, muito menos entre o Flamengo e seus torcedores rubro-negros. Esses paulistas não têm o que reclamar não, né, pessoal? Bom, com informação trazida pelo jornalista Mauro César Pereira, a renovação de contrato do Gabigol está encaminhada com o Flamengo. O prazo do novo contrato seriam de 4 anos e as bases salariais não reveladas, porém, sabe-se que haverá um reajuste e bônus por metas batidas ao final do contrato. Bom, o Flamengo mostra força nos esportes olímpicos e coloca 40 atletas e 3 treinadores nos Jogos Pan-Americanos que ocorrerão no Chile, no período do dia 20 de outubro, próxima sexta-feira, até o dia 5 de novembro. O Flamengo terá representantes em 10 modalidades. Olha a força do Mengão aí no esporte olímpico. O Flamengo terá representante em 10 modalidades nos Jogos Pan-Americanos: futebol, basquete, nado, ginástica, natação, judô, remo, vôlei, polo aquático e canoagem. Esse é o Mengão e ainda tem gente que diz que o Flamengo não tem importância nos Jogos Olímpicos. É brincadeira. O lateral direito Wesley do Flamengo é o quarto jogador que mais desarma no Campeonato Brasileiro. Pela ordem, os primeiros são Matheus Fernandes do Bragantino com 90 desarmes, Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, com 77 desarmes, Natanael, lateral direito do Coritiba, com 67 desarmes e em quarto lugar Wesley do Flamengo com 61 desarmes. Para encerrar, meus amigos, o Cruzeiro, o adversário do Flamengo na próxima quinta-feira no Mineirão, tem o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro, com 24 gols marcados. Ele só ganha do Internacional de Porto Alegre, que marcou 23, que é o pior ataque do brasileiro. O Flamengo é o quarto melhor ataque, com 38 gols. Bom, meus amigos, as notícias de hoje eram essas. Eu vou ficando por aqui, dando um até logo, um até breve, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!